Hello, learners! How are you doing today? Espero que vocês estejam bem, porque hoje nós vamos falar sobre leadership skills. Leadership skills, que são as habilidades de liderança, ou seja, quais as habilidades que levam a uma pessoa, um profissional, a ser um bom líder. Aliás, essa aula de hoje vai valer só com a seguinte informação que eu vou passar para vocês. Vocês sabem qual que é a diferença entre skills and abilities? Vou colocar aqui abilities escrito para vocês, porque ela é escrita sem H. Abilities. Sabe qual que é a diferença entre essas duas palavras? É que skills você desenvolve, você pode treinar e desenvolver. As duas palavras a gente traduz como habilidade, mas ability, habilidade, tem H, é quando você já nasce com aquela habilidade, né? Então tem essa diferença. É muito interessante para o que a gente vai falar aqui, porque leadership skills, a gente está usando justamente skills, que é a palavra que se refere àquilo que a gente pode desenvolver. Então, às vezes a gente não tem essas habilidades de liderança, mas a gente pode estudar para desenvolvê-las, tá? Então, o episódio de podcast que a gente escolheu para conversar sobre ele é esse daqui, ó. How to take a leadership role during a crisis. Então, como assumir esse take aqui, eu vou traduzir como assumir, como assumir um papel de liderança, a leadership role, não é role, que role é buraco, não vou morrer falando isso, vou explicar para sempre a diferença de role com H e role. Então, cuidado. Fiz stories uma vez, o pessoal achou engraçado, que eu falei, cuidado para não falar my role, porque senão você está falando o meu buraco, e não a minha função, o meu papel, né? A minha função no sentido de a minha função na empresa, né? Na profissão que eu tenho. Então, traduzindo aqui, como assumir papel de liderança durante uma crise, during a crisis. Esse episódio de podcast, na verdade, é uma entrevista desse cara aqui, o General Stanley McChrystal, que quem é esse general? Em 2004, in 2004, the general took over the Joint Special Operations. Então, ele took over, ele assumiu esse setor aqui de operações especiais, ou seja, ele fez parte da Task Force, Força-Tarefa, e ele foi o responsável aí pelas operações. He oversaw operations in Afghanistan and Iraq. Ele supervisionou as operações no Afeganistão e Iraque. E ele também escreveu esse livro, Book Team of Teams. Esse é o título aqui, tá? Deixa eu formatar para vocês entenderem aqui. Team of Teams. Time dos times, né? New Rules of Engagement for a Complex World. Então, são as novas regras de engajamento para um mundo complexo. For a complex world. Aqui, world, tem que falar o L, né? Porque senão fica a palavra, word. Então, a primeira palavra, the first word, que eu queria comentar com vocês é justamente o significado de leadership. Essa palavra, se a gente quebrar em partes, é legal que a gente entende melhor o significado dela. Lead significa liderar, o verbo. Por exemplo, o verbo to lead é o verbo liderar. Já leader, lembra que o ER no final, muitas vezes vai indicar a profissão, né? A ação
daquela pessoa. Então, leader é a pessoa que lidera, ou seja, o líder. Olha que legal. Leader em inglês é leader. E leadership, esse sufixo aqui indica essa terminação liderança, ansa, tá? O que é então? What's the meaning of leadership? The set of characteristics that make a good leader. Eu coloquei duas definições aqui. Então, the set of characteristics seria o conjunto de características that make a good leader, que fazem um bom líder. E a outra definição é the position or fact of being a leader. Simplesmente a posição ou o fato de ser um líder. Okay? For example, he was fired for his lack of leadership. Ele foi... Fire é fogo, né? Fired é demitido. Ele foi queimado, né? Sei lá. Tô inventando aqui, tá? Não é isso. Não é queimado, mas aqui fired é demitido. Ele foi demitido for his lack of leadership. Pela sua falta de liderança. Esse lack of é bem comum aqui para os assuntos que a gente está falando, tá? Falta disso, falta daquilo, lack of. Então, falta de liderança, ok? The second word, to micromanage. Micromanage. Micromanage é uma palavra que eu acredito que seja nova e significa microgerenciar. Eu estou usando aqui como a tradução como de um verbo por causa da palavra to aqui que está indicando o verbo, tá? Ação. A ação de microgerenciar, micromanage. E o que é isso? Significa micromanage? The meaning is to give excessive supervision to employees. Vocês lembram de alguém quando a gente fala sobre isso daqui? To give excessive supervision. Então, dar um excesso de supervisão para quem? To employees, para os funcionários. É legal que eu já trabalhei com esse assunto com alguns alunos em aula e é assustador. Assustador, infelizmente, né? O que acontece por aí, nas empresas por aí, é triste. Não só assustador, é triste, né? Então, to give excessive supervision to employees é quando o cara fica muito em cima. Que hora que você chegou, que hora que você saiu, o que você fez. Você já fez a planilha que eu te pedi e você colocou o quê? E eu não sei até que ponto que esse tipo de gerenciamento é eficiente ou acaba atrapalhando a eficiência tanto do líder quanto do funcionário, tá? Então, eu tô falando isso porque é um assunto muito discutido hoje em dia e que eu acredito que eu sou otimista, então eu acredito que isso vai ser modificado nos principais líderes aí das principais empresas. Quer dizer, os principais líderes das principais empresas, eu acredito que eles já estejam sendo supervisionados com relação a isso. Então, micromanagement seria o microgerenciamento, quando fica muito em cima do funcionário. For example, we have an example here. So, he tends to micromanage, frustrating staff members instead of delegating tasks. Então, ele tende... Olha que verbo legal. Tend. Tende. Muito fácil esse, hein? Nunca mais vão esquecer. He tends. Tem um Szinho aqui porque é he, né? No presente, ele tende. He tends to micromanage. Ele tende a microgerenciar. E o que acontece? Ele frustra os membros do time, né? Ao invés de,
delegating tasks, ao invés de delegar as tarefas. Ok? Number 3. Terceira palavra. Terceira frase, na verdade. To be straightforward. To be straightforward. To be, vocês já estão careca de saber que to be é ser ou estar. E aqui ele é o ser. E o que é esse palavrão aqui? Straightforward. Straightforward significa direto ao ponto. Curto e grosso. Tá? Então, ser direto. Então, lá no material, no episódio de podcast, é mencionado como uma das características fundamentais de um bom líder, a good leader. To be easy to understand. Clear. Essa é a definição, né, de ser direto. Então, to be, de novo aqui, ó. To be easy, ser fácil de understand, de entender. To be clear, né? Ser claro. For example, he explained the procedure in straightforward English. Aqui, esse straightforward, na verdade, ele está como adjetivo, como característica da palavra English, que é a English language, né? A língua inglesa. Então, traduzindo, ele explicou o procedimento, he explained the procedure, in straightforward English, em inglês direto, claro. Ok? Good, good, good. Number 4, to compromise. Compromise seria mais uma característica importante de um good leader. To reach an agreement. Então, é alcançar, chegar a um acordo, né? Agreement. To agree, concordar. Agreement, a gente pode traduzir aqui como acordo, tá? For example, they compromised with the HR department on the details of the appraisal system. Então, they compromised, eles se comprometeram, aqui está como verbo, né? Aqui também como verbo no passado e aqui também. Eles se comprometeram com quem? Com o HR department. Eu estou fazendo aqui propaganda, uma campanha para o Departamento de Recursos Humanos, que em inglês is Human Resources, é o contrário, né? Recursos humanos. Então, em inglês, Human Resources. Fazendo campanha aqui, pessoal. Eu estou colocando no Instagram todo final de semana. Eu coloco, na verdade, não está mais sendo no final de semana, está sendo de quinta-feira agora. Coloco uma votação, uma survey no meu Stories, para o pessoal escolher o assunto, o próximo assunto para a gente discutir. Então, eu dou sempre duas opções. E o HR, o Human Resources, está perdendo, assim, há várias semanas. Vamos votar no Human Resources, galera. Eu tô ficando com dó já dele. Tem muitas semanas que tá perdendo. Mas vamos lá. They compromised with the HR department on the details of the appraisal system. Então, eles se comprometeram com o departamento de RH nos detalhes do sistema de avaliação. Appraisal system, lembra do sistema de avaliação que tem na maioria das empresas hoje em dia? E é aquele momento que você senta com o seu chefe, com o seu líder, para falar sobre sobre o próximo ano, provavelmente, né? Sobre os objetivos, o que você vai fazer, sobre como foi o ano, normalmente final de ano, né? Então é isso, pessoal. Então, falamos hoje sobre o Leadership Skills. Não se esqueçam, skills são as habilidades que você pode desenvolver. Então, tem tudo a ver aqui com a questão da liderança, tá? A liderança, na verdade, as habilidades de liderança, elas não são importantes apenas para aquelas pessoas que estão querendo entrar
numa empresa para trabalhar numa posição de líder. Mas todas as pessoas e todos os funcionários, eles deveriam, na minha opinião, se preocupar com isso. Inclusive, é o que os HR Department têm dito sobre o assunto, porque as empresas gostam, né, dessa postura de liderança, porque querendo ou não, qualquer posição que você vá assumir dentro de uma empresa, em algum momento você vai ter que liderar um pequeno grupo ou técnicos ali que estão abaixo, não sei. Num projeto, por exemplo, você pode não ter um cargo de líder, mas se você for gerenciar um projeto aí, você vai precisar dessas habilidades, ok? Guys, thank you very much and see you next time. Bye.